Iniciamos nosso segundo vídeo em que desenvolveremos de maneira especial a noosfera no seu aspecto da noogênese, biogênese, e também já desenvolveremos os períodos de civilizações mais antigas da Terra. Na imagem que vemos aí, uma imagem do James Webb, naquele quadrado menor podemos perceber uma das mais antigas e primeiras galáxias, situada a 320 milhões de anos após o Big Bang. Portanto, em termos astronômicos, significa alguns segundos após o Big Bang. Nós sabemos que na formação das estrelas, principalmente, aparecem os elementos atômicos hélio e hidrogênio, e depois somente é que vão aparecer aquilo que na tabela química astronômica são chamados metais pesados. Mas já aparece ali alguns elementos de hidrogênio e carbono, oxigênio e carbono, que também são importantes para o florescimento da vida. Nesta biogênese, nós temos então a formação de diversos elementos que constituirão a vida planetária. Elas aparecem já no período paleozoico, porém ela vai se desenvolver completamente quando nós entrarmos na era cenozoica ou quaternária. Esta era, então, é marcada pelo aparecimento do homem. A era cenozoica ainda existem grandes mamíferos e também é o período em que vai ocorrer a chamada Era do Gelo, né, que transformará bastante o planeta. O homem aparece, então, mas nós temos um desenvolvimento desde de micro-organismos unicelulares até, passando por multicelulares, até a humanidade e animais, em que nós desenvolvemos uma relação chamada de reação entre íons e reações químicas, que significa uma comunicação espaço-temporal das células, ou num desenvolvimento daquilo que nós podemos chamar uma inteligência primária. Teilhard de Chardin cunhou a palavra noogênese. Ela foi posteriormente adotada pelo russo Alexei Erokin, que em sua tese de doutorado desenvolve estas reações e faz esse experimento suposto por Teilhard de Chardin. Ele realiza em laboratório e vai chamá-lo de noogênese, embora Teilhard de Chardin já via essa relação espaço-temporal que é muito relacionada ao espaço quântico, né? Na teoria quântica não há a dimensão do tempo e do espaço isoladas, e isso também é uma boa forma de explicar como se desenvolvem os mecanismos dos unicelulares até os humanos em uma complexidade crescente. A humanidade com certeza surgiu bem antes daquilo que a narrativa bíblica descreve como Adão e Eva, que nós podemos pensar que é a humanidade no momento em que ela já é mais sedentária, ela é menos nômade e mais sedentária, porque Caim será agricultor e Abel será pastor. Então nós vemos que a narrativa bíblica ela começa exatamente no momento em que o homem constitui uma sociabilidade, né? De Adão até Noé, provavelmente são cerca de 2.000 anos. Também Noé não é uma figura bíblica reconhecida historicamente, porém os seus filhos Jafé, Cã e Sem são descritos na história, já que o povo semita é um povo que vai habitar toda aquela região
que envolve a Arábia, o norte da África e parte do Golfo Pérsico ali mais ao sul. Então, nesse gráfico em que nós vemos as línguas afro-asiáticas, vemos que o grande povo deste período são os árabes semíticos. Da descendência de Sem, então, virá toda a descendência da região da Babilônia e da Caldeia, aonde surge a figura de Abrão. Abrão, então, nasce em Ur da Caldeia, num período bem posterior já a Noé. A Bíblia cita algumas gerações entre os dois. No entanto, o importante registro histórico aí é que Noé nasce em Ur e, portanto, nasce ali onde o rio Eufrates e o rio Tigres desembocam no Mar Pérsico, e depois, por um chamado especial, Arã sai de sua terra, Abrão sai de sua terra e vai para Arã. Ali morre um dos seus irmãos, que é Arã, e seu pai vai até o norte, seguindo o rio Eufrates, muito provavelmente porque precisavam da água para alimentar os seus rebanhos. Então, cai por terra a narrativa de que Abrão e seus irmãos e seu pai teriam saído dali em função de alguma problemática econômica. O mais provável é que essa região, que é bastante desenvolvida na época, né? Arqueólogos e paleontólogos ingleses estudaram no início do século passado e viram uma civilização razoavelmente desenvolvida. Ali também foi descoberto aquilo que pode ser a base da famosa Torre de Babel. Eles passam ali por um vale chamado Vale de Nippur. Ali existe uma escrita chamada escrita cuneiforme, que era feita em tabletas de barro, que tem diversos códigos e diversas leis. Só a Universidade de Yale tem mais de 2.000 tabletas de barro, Universidade de Yale nos Estados Unidos, e é um período, então, que se pode confirmar historicamente a existência desses povos, e entre os povos semitas, o povo hebreu. Então, Abrão vai até Arã. Em Arã, o seu pai falece, e Abraão, então, vai para Alepo, depois desce para a Terra Prometida, Canaã, e observamos pelo mapa que ele poderia ir diretamente, mas teria que passar por um longo deserto, o que reafirma a hipótese de que já eram donos de rebanhos, né? Eram pastores e a princípio não eram nômades, mas tornam-se nômades, né? E vão então até a região de Canaã. Em Canaã é onde Abrão vai oferecer o seu filho em sacrifício num pedido de Deus. Então nasce o seu primeiro filho com Agar, a sua escrava, e depois nasce o segundo filho com Sara, a sua esposa, né? E esse filho, Isaque, que Abrão vai então oferecer a Deus. Mas Deus intervém através de um anjo e diz que esse sacrifício não deveria ser feito, e coloca em seu lugar um cordeiro. A figura do cordeiro, então, vai acompanhar a narrativa bíblica até o Novo Testamento. Será de Abrão que nascerá, de Abrão e de seu filho Isaque, que nascerão as 12 tribos, as famosas 12 tribos de Israel, né? Então, entre elas a tribo de Judá, da qual descenderá Davi. Então, esta narrativa bíblica, embora hajam algumas
alguns floreios bíblicos, algumas coisas específicas devido à fé, né? Essa narrativa bíblica encontra a sua referência histórica no desenvolvimento tanto da Babilônia quanto do reino da Judéia e do reino de Israel, que é como será tratado pela maioria dos historiadores.